gravando, mas você corta. Já tá gravando, Vai ser por você se apresenta. Aí depois eu. A gente tava rindo agora aqui, porque, cara, você não sabe pra onde eu olhar, velho. Eu tô olhando, meu olho tá saindo assim, olhando pra lá. Você falou que eu tô olhando certo, mas não tô olhando normal. Mas parece certo. Que você tá olhando certo. Porque eu tô olhando pra mim, você tá dizendo que eu tô olhando. Enfim. Tá, toda pra mim o tempo todo. Vai lá. Então vamos. Fala galera, beleza? Aqui é o Dudu, sou cristão, né? Pastor, eu sou designer gráfico, eu sou músico, né? De tudo um pouquinho, né? A gente faz. E eu sou Figênio Herbert, é difícil o nome, mas é isso, Figênio Herbert, tá bom? Eu sou artista plástico, sou ilustrador, sou empreendedor, sou cristão acima de tudo, né? Ih, deu acima de tudo. Não, nada disso. Eu sou cristão acima de tudo. Não confunda. E sou pensador também. E tô aqui pra ajudar a tocar esse barco aí que Dudu vai dizer qual é. Então, cara, isso aqui já é uma ideia já de um tempo, né, que a gente tem de criar. E esse é o dom. Ele fica latindo aí durante as gravações. Mas o programa, né, cara? A ideia nossa de criar um canal, cara, já é antiga, para falar de assuntos e temas que a grande tem dificuldade de falar, né, cara? De debater, de colocar na mesa, na roda. Cara, a gente tem já esse projeto de um tempo, né, de poder falar um pouco, né, sobre esses assuntos que são mais tabus, né? Melhor de tudo, né? Falar de uma forma não religiosa, né, cara? Falar de uma forma que a gente consiga alcançar sem preconceito a pessoa que de repente é de uma outra religião, cara, né? Ou quem não tem religião, né? Então a gente vai falar sobre assuntos, né? Tu pode me ajudar. Política, né? Sim. Inevitável não falar de política, sim, né, cara? Sexo, cara, né? Esse é um dos assuntos mais difíceis de falar, né, cara? A galera contorna o máximo possível. Sexo, identidade de gênero, Identidade né? de gênero. Todas essas questões que fazem parte do que nós somos como pessoas, como seres. Não dá pra negar isso e não dá pra fechar os olhos pra isso e nem apedrejar isso, né? Nós temos que entender, né? Temos que respeitar. Eu acho que Dudu quer dizer que aqui a gente vai trocar uma ideia de uma forma aberta, democrática e sem ter a pretensão de ser dono da razão do que estamos falando. A gente vai falar de acordo com que a gente, ao longo do tempo, né, foi desenvolvendo em maturidade, tanto quanto cristão, quanto cidadão, de forma política, social, o nosso entendimento foi desenvolvendo, não é isso? A ideia é deixar o assunto, trazer o assunto para que a gente venha debater, né, e que ele fique aberto à absorção de cada um, né, cara? A ideia é justamente que isso fique para que o outro possa completar, para que o outro possa colocar um pouco da sua vivência, né? A gente pretende para frente, a gente criar assim, um link, né, de interatividade, né, cara, de participação, para você também poder comentar, você também trazer um pouco da tua história, da tua vivência. Trazer temas pra gente discutir Trazer também, temas né? pra gente discutir. Aqui a gente não vai dar a palavra final de nada, a gente Isso vai aí. começar o Isso aí. assunto, é isso que a gente quer fazer, na verdade. Isso aí, começar pontapé, né? assuntos, é isso aí. Valeu, vamos lá então, hein? Vamos lá. Então a gente quer começar do começo, né, cara? Eu falei, acho que uma das primeiras coisas que eu falei que eu era cristão, né? O Figênio já falou, acho que praticamente a última, né? Mas... Porque o que acontece? Deus, ele é alfa e ômega, princípio. E aí, ó? Vocês estão de bobeira. Entendeu? Foi combinado, aqui. foi combinado. Só que não. Não foi. Mas assim, a ideia nossa, justamente, da gente trazer um pouco da nossa essência, daquilo que nós somos como cristão, que é pra gente uma questão de identidade primária, né, cara? Em cima, tudo que a gente vem a ser depois é em cima disso, né? E, cara, a gente conversou qual o primeiro tema que a gente vai falar e tal, não sei o que, a gente estava nessa discussão até agora há pouco, sem saber sobre o que falar, né? Para começar, porque é muita coisa realmente para começar. Mas eu falei para ele, cara, vamos começar do começo, vamos falar de cristianismo. E cristianismo não é uma coisa
tão fácil de se falar, mas eu acredito que seja realmente um primeiro assunto, assim, até para vocês sacarem um pouco do que se trata, né? O que a gente quer falar aqui. É isso aí. Então, o que é cristianismo para você? Então, o que é cristianismo para mim? Cristianismo para mim é o Cristo, né? Esse assunto é um assunto muito complicado, mas não deveria, né? Porque todos nós que temos a fé cristã, independente de qual religião seja, né? Porque muitas religiões oriundas de várias culturas têm em origem, né, a fé cristã, em acreditar no Cristo, em quem é Cristo, na figura de Cristo. Eu acredito que seja a pessoa dele, né? A vida, a encarnação dele, quem ele foi, né? E o que ele representa, o que ele veio representar para nós que acreditamos na Bíblia. Ele fecha um ciclo e abre um novo ciclo, e traz uma nova ordem sobre nós, né? Que é a ordem da graça. E eu acredito que cristianismo, acima de qualquer coisa, se for traduzir em uma palavra, é amor, né? É a palavra que eu posso traduzir de forma mais fácil. E você? Cara, então, eu tenho assim, eu acredito, da mesma forma que você, eu vejo dessa mesma visão da essência, né, do cristianismo, mas eu vejo assim que o cristianismo, ele ao longo dos anos, ele se tornou uma religião, né, como qualquer outra, né? Eu acho que o grande problema não é o indivíduo ser religioso, né? Por mais que a gente combata os efeitos da religiosidade, mas o fato de ter uma religião não é o problema, ou do cristianismo ser uma religião, mas a religião que se tornou o cristianismo, né? Embora, como ele falou, a essência do ser cristão, né? Porque se alguém me pergunta o que é o cristianismo, é seguir a Cristo, basicamente. Porém, pessoas foram modificando esse seguir a Cristo, transformando isso num método, né? Numa doutrina, numa religião. E isso, inclusive, acabou se afastando da essência do que era seguir a Jesus, do que era andar com Jesus, que aquelas pessoas que eram discípulos, né? Posteriormente alguns apóstolos, né? Eles eram seguidores, né? Eles eram pessoas que davam sequência àquilo que Jesus começou, né? E foi aí que, na minha opinião, as coisas começaram a desandar, né, cara? A gente estava falando. Com certeza. Eu acredito que dentro desse ponto, né, eu acredito que a gente vai apanhar um bocado, né? Quem vê isso aqui, muita gente que assistir, vai achar que a gente é maluco, a gente é mesmo, legal, mas a gente vai apanhar um pouco porque a gente está se expondo, né? E a gente vai falar coisas aqui que são arriscadas, são ousadas, né? Não deveriam ser, mas são. E assim, o que eu digo é o seguinte: o cristianismo, na verdade, não é o que se entende hoje como religião. As religiões, elas são derivações da fé cristã. Quando eu falo cristianismo, eu estou falando realmente do que é o cristianismo. O cristianismo não é o catolicismo, não é o protestantismo, não é o espiritismo, apesar de todas essas doutrinas de crença girarem em torno do cristianismo. O cristianismo é Cristo. Por isso eu disse, literalmente ele é Cristo. Ele é a vida de Cristo, ele é quem Cristo foi, ele é o que Cristo representa e os preceitos que ele foi, e vai ser daqui a... Já passamos mil anos, né? 2000 anos, e daqui a mais 2 e daqui a mais 10, se ainda existir humanidade, os preceitos e valores da fé cristã, do cristianismo, esse sim eu considero a religião, porque também a gente hoje usa a religião para definir doutrinas, né, que são baseadas em uma fé. Mas segundo a nossa crença cristã, a única religião é Cristo, porque religião é aquilo que religa. Religa o quê? O homem a Deus. E a única coisa que, para quem tem a fé cristã, religa o homem a Deus é Cristo. Então só o cristianismo, e aí ele não pode ser denominado nem segurado por qualquer homem. Ele não pode ser detido por qualquer homem, ele é vivo. Ele é Cristo, Cristo está vivo. Para quem acredita em Cristo, Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, ele é o nosso Salvador. Então é dessa fé que eu falo, né? Essa fé genuína que homem nenhum tem como manchar ou tem como manipular, porque quando a gente vai falar o que o Dudu estava falando, para mim é mais o homem dando forma a essa expressão de fé. Ele tentando se organizar, e aí entra muita cultura, entra muito costume, tentando se organizar para viver o cristianismo. Mas isso em si não é o cristianismo, porque o cristianismo é apenas o que se restringe a Cristo.
Isso. Então, focando em Cristo, né, cara, assim, o Figênio, ele deu toda uma explanação geral, né, sobre a figura de Cristo, incluindo a morte e a ressurreição, né, e a gente vai falar bastante sobre isso, né, mas, assim, um ponto que me chama a atenção, né, no propósito e no objetivo, né, do que Cristo, da obra que ele veio realizar, né, daquilo que ele veio estabelecer, daquilo que ele veio plantar no nosso meio, eu acho muito interessante as motivações, né? Eu vejo assim, pouca gente já parou para refletir, né? Hoje a gente tem visto muito isso, né, em debate, em questão, né? E até por uma parte que, tipo assim, é marginalizada dentro do cristianismo, quem fala hoje isso, né? Mas o porquê de Jesus ter sido crucificado, sabe? Eu cresci sabendo que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, que ele tinha que morrer, coisa e tal, mas esse não foi o motivo pelo qual ele foi crucificado, né? A gente ainda agora estava conversando aqui, não era para ser uma prévia para a gravação, né? A gente estava só conversando mesmo, né? Trocando assunto enquanto a gente estava comendo e tal, e aí a gente achou por bem incluir isso, né? Boa parte do que a gente estava conversando no vídeo. Cara, tipo assim, por que Jesus foi crucificado? Por que eu estou falando isso, né? Porque pouca gente sabe. Eu mesmo, né, eu parei para refletir que Jesus ele foi crucificado por questões de justiça social pouco tempo. Vamos botar aí de 4 anos para cá, de 5 anos da minha vida cristã para cá, né? E eu fui criado no Evangelho, né? Pra gente que é cristão, né? O batismo é esse elemento, né? Esse rito, que é o rito de passagem, né? Que coloca a gente como cristão, né? Que apresenta a gente como cristão para a sociedade. Eu fiz isso com 12 anos de idade, mas o que eu tô falando aqui de 5 anos para cá, eu passei a refletir que, cara, por que Jesus foi crucificado? O que ele defendeu que despertou a ira daquele povo, sabe? Daqueles religiosos, daqueles líderes, daqueles políticos, sabe? O que Jesus levantou politicamente que soou ameaçador para aqueles caras a ponto de condenar ele à morte de cruz, que era o pior tipo de morte que existia na época, a pior pena de morte que existia, muito pior que uma cadeira elétrica, que uma injeção letal, que uma câmara de gás, muito pior, né? Porque era na base da tortura, do sofrimento, o cara morria à míngua ali, pendurado no madeiro. E só era dado aos piores tipos de criminosos. Só os piores criminosos, sabe? Por que Jesus foi condenado a isso? Só porque tinha que ser assim para ele morrer pelos nossos pecados? Não, cara, tem algo mais, sabe? Foi isso, mas através de quê? Por quê? Sabe? O que está por trás disso? Tu quer falar um pouco sobre isso? Não, continua. Até eu tô curioso para ouvir o que você tem a dizer. Né? Por quê, cara? Porque as ideias que Jesus levantaram, elas eram subversivas, cara. Ou seja, o Figênio estava falando uma coisa agora. O cristianismo, ele é subversivo. Não tem como ser cristianismo, haver cristianismo, se não houver subversão, cara. Porque o cristianismo, ele era subversão para aquele perfil religioso, né? Para as ideias religiosas daquela época, né? No meio em que ele atuou. A gente já vai começar a apanhar agora, tá? Porque se você é alguém, né, muito tradicional, você já vai estar batendo a gente quando a gente falou que o cristianismo é subversivo. Mas é muito fácil, né? É só você pegar os 4 livros, né? Os 4 evangelhos que falam de Jesus que você vai constatar isso. A gente não está falando nenhum absurdo, é só ler, tá tudo lá. Por exemplo, eu vou dar o primeiro tabu. Pronto. Caraca. Eu tava falando pro Figênio, cara, eu não queria que o primeiro assunto fosse política. Mas assim, não tem como falar de cristianismo e não falar de política em relação a esse tempo que a gente está vivendo. Não essa política, sabe? A gente estava aqui rindo dessa questão de esquerda e direita e tal. Cara, a gente já passou disso, né? E a gente quer te convidar a vir com a gente, a passar além disso, sabe? É muito além disso, vai muito além disso. O que a gente está falando é de política em termos de sistema, é sistemática da coisa, né? Então, assim, o primeiro tabu, cara, que eu escuto é que, tipo assim, o crente ele não pode desafiar a questão política, a um papel político,
por exemplo, né? E o cristianismo, ele começou, na verdade, antes de Cristo, né? Ele foi precedido na figura de João, pela figura de João, né? Ele foi o precursor do cristianismo, né? Ele foi aquele que preparou o caminho, né? E ele apontou o dedo, cara, na casa de Herodes, cara. Apontou o pecado de Herodes e falou, cara, tá errado, é isso, é isso, é isso. E tanto é que ele foi preso e foi, né, condenado, né, foi martirizado por isso, né, morreu degolado, perdeu a cabeça por conta disso, cara. Porque ele desafiou aos políticos da época. Eu vejo muito isso. Às vezes não se desafia, não se bate de frente dentro desse tema, nas questões políticas, né? Quer dizer, isso foi o que eu ouvi até um tempo atrás, né? Até antes da igreja emprestar o nome dela à política, né? Mas política não entrava, a igreja não entrava em política porque não podia, porque isso era errado, não pode fazer isso, né? E eu sempre, desde moleque, né, que eu gosto de política, cara, eu cresci, né, escrevendo sobre política, né, mundial. Eu era mais conspiracionista, né? Tem umas conspirações muito loucas no mundo, mas hoje eu tô mais tranquilo em relação a isso. Acabou de me mostrar um vídeo de conspiração aqui, né? E é mesmo, cara. Não tinha pensado nisso. Mas essa é uma conspiração muito boa. Deixa quieto. Boa não é, mas é uma coisa que faz muito sentido. Mas deixa quieto, isso é uma outra pregação. Então assim, crente não pode falar de política, não pode, mas e João Batista, cara, que bateu de frente e pagou por isso. A minha impressão que eu tenho é que, de fato, as pessoas têm medo, né, cara? Né? A igreja tem um pouco medo do martírio, né, cara? Que é uma coisa diferente da igreja primitiva, mano. Tu pega Inácio, né, de Antioquia, cara, Inácio, ele falou, cara, eu quero ser moído como trigo, cara, sabe? E eu não queria que ele fosse para onde ele ia ser preso, né? Obviamente seria preso. E ele falou, não, deixa eu ir, que eles me lancem as feras, porque eu quero ser moído como trigo, sabe? Cara, então assim, eu fico pensando, cara, se a gente não tá aí com medo no final das contas, né? Toda essa corrida por privilégios, sabe? Porque eles estão vindo contra a igreja, porque a gente precisa defender o evangelho. Cara, o evangelho não precisa de defesa, mano, sabe? Jesus não precisa de defesa. Jesus ele é a defesa, cara. Ele é o nosso advogado. Ele é o defensor, cara, sabe? E ele fez isso na cruz, cara. O mais louco é isso, cara. Ele fez isso através de uma resistência pacífica, né, cara? De uma forma não violenta, cara. E eu acho que isso é fundamental hoje da gente estar discutindo, sim, né? E mais do que uma resistência pacífica, né? Jesus foi um mártir. E mártir significa você dar a sua vida, seja literalmente ou não, né? Você pode dar a sua vida através de se sacrificar por aquele objetivo ao longo dos anos, ou pode dar a sua vida realmente de morrer por aquilo ali, né? E é interessante falar sobre isso, porque não só o cristianismo é subversivo, é um fato. Se você ler os 4 livros, você vai ver. Jesus, ele foi subversivo em diversos momentos, né? Diversas ocasiões, quando não podia curar naquele determinado dia, e ele disse não, né? O costume se tornava maior, a lei se tornava maior do que a necessidade, entendeu? Do que a pessoa que precisava da mulher samaritana. A mulher samaritana, entendeu? São muitos os casos, né? O apedrejamento, o fluxo de sangue, né? São muitos os casos onde ele foi subversivo. E ele também foi um ativista político. E aí eu posso apanhar de novo. Vocês podem querer jogar as pedras em cima de mim. Mas é o fato. Cada ato de Jesus, apesar dele não ter pretensões políticas governamentais, era um ato político. Política é aquilo que a gente faz entre os seres humanos, são as relações sociais. A bandeira que você levanta no seu dia a dia, mesmo que você não tenha nada a ver com legenda, com partido, né? Aquilo que você acredita, com ideologia, aquela bandeira que você... Os valores... Ou do Flamengo. Tomara que não, sou baixo. Eu sei, vergonha, sou baixo. Enfim, aquilo que você acredita como valores, né? E Jesus, ele não se omitiu em nenhum momento. Ele foi um ativista político. Ele não se dizia um ativista político, mas você não precisa se dizer um ativista político para ser um ativista político. Ele foi subversivo, ele foi um ativista político e ele foi, acima de tudo, um mártir, que estava disposto, ao invés de agredir, ao invés de guerrear para defender o nome de Deus, o nome do Pai dele,
de morrer. De morrer, quando eu digo morrer, eu não estou falando só no ato da crucificação, porque Jesus começou a morrer muito antes. Ele começou a morrer quando ele nasceu numa manjedoura aqui. A gente está em época de Natal agora e todo mundo bota a manjedourinha bonitinha. Quando eu cresci na igreja e a manjedoura era toda bonitinha. Tinha um monte de animalzinho bonitinho nos desenhinhos e tal. Mas era um lugar fétido, cara. Era cheio de bosta, sabe? Era cheio de cocô. Os animais não deviam ser cheirosinhos, entendeu? E ele nasceu ali. Então ele já nasceu se sacrificando. A vida inteira dele é um sacrifício, entendeu? Ele em nenhum momento tomou o outro lado. Ele nunca veio para ser aquele que oprimia ou aquele para ser servido, né, cara? Para ser ele era o Senhor que lavava os pés, né, dos discípulos. Então isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa resgatar. Não tem como, se você quer, né, seguir a doutrina, a cultura de Cristo, você falar em olho por olho, você falar em dente por dente, você falar em justiça, porque o que Cristo fez por nós na cruz vingança, né? É injusto. É sempre bom lembrar que, para quem acredita no cristianismo, simplesmente, quando Cristo se entregou na cruz, ele levou sobre eles todas as nossas transgressões, todos os nossos erros, que ele não merecia e que a gente não merecia ser perdoado disso e continua não merecendo. Então não existe justiça nisso. Deus é aquele que sabe, mandou o filho dele para dizer: se alguém te der um tapa numa face, dê a outra face, para dizer que a gente tem que amar e orar pelos nossos inimigos. Porque se você fizer isso só por aqueles que você ama, que mérito você tem nisso? Ele é aquele que não resistiu em momento algum, que quando foi capturado, o discípulo foi defendê-lo, cortou a orelha, ele pegou, não só ligou ali, consertou a orelha do soldado, como repreendeu e foi sem resistência alguma, né, para o abatedouro dele, foi tratado como bicho, ou pior que bicho, né, e foi morto novamente por um ato político. A morte de Jesus é uma morte política, é só você interpretar que você vê claramente que a morte de Jesus é uma morte política. Então é importante a gente destacar isso, que não tem como ser cristão sem ser um mártir, sem sofrer. Você não pode ser cristão e reclamar que você está sofrendo, que estão cometendo injustiça contra você. É só você olhar para quem você diz que você acredita. Ele é a figura disso, né? Ele personifica isso. E um dos principais motivos, né, cara, se não o principal motivo pelo qual Jesus foi crucificado, é porque ele não era o político que se esperava. Exatamente. Né? Eles esperavam esse político que ele ia libertar o povo de Israel do Império Romano. Né? Eles esperavam um libertador político, né? Alguém que pudesse pleitear, né, a causa do povo de Israel. Mas Jesus ele não veio para pleitear a causa do povo de Israel, ele veio para pleitear a causa da humanidade. Então, assim, a obra que ele faz é muito maior, né? Só que aquele povo não tinha condições de entender isso, né? E por isso, de Hosana ao que vem em nome do Senhor, para crucifica, né? Que foi o mesmo povo em Jerusalém que saudou, né, Jesus entrando no jumento. Depois é o mesmo povo que grita, ensandecido por aqueles líderes religiosos, grita crucifica, quando Pilatos pergunta: cara, eu não vejo pecado nenhum nesse cara, o que eu vou fazer com ele? Líderes esses que estavam incomodados porque Jesus começou a questionar a forma de atuação deles. Exatamente. A gente tem um exemplo muito claro ali no templo, quando Jesus se indigna, é o único ato que a gente vê de Jesus transtornado e agindo com qualquer tipo de violência e de turbulência. Isso que eu ia falar. Porque estavam usando o nome de Deus, o templo, né, e os cargos também, para poder se fazer comércio, se fazer política, se adquirir vantagem, se manipular o povo. Exatamente. É o único momento. Todo momento que outras pessoas, ou que ele foi desrespeitado de outras formas, ele abaixou a cabeça, ele se calou, ele foi mártir, ele sofreu. Naquele momento ali, ele se revoltou. Né? E acho que isso a gente pode fazer um paralelo muito grande com o evangelho, com a religião cristã que a gente vive atualmente. Né? Totalmente, cara. E tipo assim, eu sei que isso é muito projetado para as lideranças, né? Tipo assim, aquele pastor lá daquela igreja lá tal, né? E realmente, ele é o líder, ele está à frente daquele determinado ministério, né? Que se comporta como empresa, né? Que tem aquela marca e tal. Mas eu acredito que isso está na gente, isso está no povo, né? Eu já falei isso em alguns vídeos, em algumas filmagens que a gente já fez nas lives e tal.
né? Eu carrego isso comigo, infelizmente, né? Isso virou um exemplo que eu dou por onde eu passar, né, cara? Desse momento em que eu fui pregar numa igreja, né? Eu tive a oportunidade de falar sobre família e eu falei sobre distribuição de renda. Porque toda vez que eu falo de família, eu penso em repartir. Família é partilha de bens, saca? E quando eu preguei sobre aquilo ali, cara, eu gerei um mal-estar naquele povo, naquela congregação. E, tipo assim, eu não imaginava isso, porque foi numa igreja muito familiar, muito próxima, assim, né? São irmãos muito queridos, e eu não imaginei que eles iam receber essa palavra tão mal, sabe? E quando eu falei assim, quem tem sido abençoado, quem tá, sabe, Deus tem te dado prosperidade, né, cara? Que você tem conseguido conquistar seus objetivos, seus sonhos e tal. Uma galera levantou, né? Né, pedi para eles se manifestarem de alguma maneira e ficarem, né, numa posição. Eles né? acharam que vinha mais bênção. Né? E aí eu falei assim, agora quem é que está desempregado, quem está com dívida, quem está assim, quem está com enfermidade, quem está, sabe, morando de aluguel, não tem dinheiro para pagar aluguel, quem está precisando de gás, quem tá numa situação complicada mesmo, que precisa de ajuda, por favor, levanta. E aí, tipo, uma galera levantou meio tímida, assim, sabe, meio com vergonha. Pouca gente levantou, na verdade. Eu sei que tinha mais gente, mas que a galera ficou... Mas quem teve coragem levantou, né, cara? Levantou, assim, bem constrangido. E eu falei assim, ó, você que levantou primeiro, que está sendo abençoado, ele é responsabilidade tua, cara. Como igreja, assim, mas de uma forma muito pessoal, de acabar o culto, você ir até ele e perguntar, cara, do que ele está precisando. Você que tem empresário, que você tem uma empresa própria, sabe, que está sendo bem sucedido, está sendo abençoado, cara, é responsabilidade tua gerar emprego para esse teu irmão que está desempregado, cara. E fazer ele funcionar de alguma maneira, se encaixar no teu trabalho, na tua vivência, na tua vida de alguma maneira. Cara, que ser igreja é isso, sabe? E ser família é isso. E eu fiquei um pouco triste, assim, que no final daquela reunião, tipo assim, eu ainda ouvi uma justificativa para minha palavra. Tipo assim, eu tinha pedido o Dudu para dar uma palavra sobre família, achei que ele ia falar disso e daquilo, mas ele falou sobre isso, né, e tal. E eu fiquei, assim, bem triste, né, a ponto que eu fiquei assim, cara, será que não era para eu ter dado essa palavra? Será que se foi um impulso meu e tal, não sei o quê? Eu tava pensando nisso, assim, eu voltei pro meu banco meio sem graça, né? E aí um irmão bateu a mão no meu ombro assim, e falou assim, olha, quando eu virei, ele falou, olha, foi Deus mesmo que mandou você falar isso. Não duvide. Eu falei, pô, ele tava ouvindo meu pensamento? Como assim? E ele falou, não duvide, cara, foi Deus que mandou você falar isso e pessoas estão sendo abençoadas aqui por essa palavra, sabe? Com certeza a palavra de Deus não volta vazia, vai ter alguém que vai procurar outra pessoa, que vai se tornar mais íntimo. E aí logo depois um outro casal veio falar comigo também que eles estavam a passeio aqui na região, né? E estavam procurando uma igreja para participar do culto, né? Dia de domingo e tal. E aí foram para ali, né? E aí eles falaram, cara, a gente vinha no carro conversando sobre isso. Exatamente o que você pregou, cara. E eu falei, poxa, aí eu fiquei mais assim tranquilo, né? Eu falei, poxa, que bom, foi Deus mesmo, né? Que pô, cara, mas isso aí é normal. Você pode dizer que se você vai levar uma palavra e ela vai chocar ou incomodar, isso aí é o cristianismo mesmo. Porque o cristianismo, a gente também tem que ter isso em mente. O cristianismo não é o confortozinho para você. Ele é o padrão de Cristo. E, pô, quem estiver confortável no padrão de Cristo, ó, eu sou cristão, eu tento seguir os padrões de Cristo, mas eu falho miseravelmente todos os dias. Não é confortável. Eu tenho que morrer, né? Tantas coisas, costumes, hábitos, né? Vícios, para poder viver os padrões de Cristo. Então, tipo, uma palavra que é dita como cristã na igreja e ela só conforta você, cara, me desculpa, mas você está procurando outra coisa, né? Porque o cristianismo, ele é fogo. Entendeu? Ele tem que te queimar, te dizimar, te dissolver. Você tem que estar sendo refeito o tempo todo. Porque a gente não tem condições, a verdade é essa, nem de tentar imitar a Jesus. Né? Às vezes a gente acha que está muito certo e tal, mas isso é uma grande ilusão.
a gente não tem condições nem de imitá-lo. É por isso que sai o que Dudu falou aí. Aí fulano veio e tentou imitar Jesus de um jeito, eu não vou citar quem é fulano, não vou citar Pedro, não vou citar Paulo, tá? Só vou falar fulano. Eles tentam, né, seguir o cristianismo e tal, aí faz isso aqui desse jeito, o outro faz isso aqui desse jeito, aí deriva para uma religião, deriva para outra. Mas ele tá falando de Pedro e Paulo mesmo. Eu citei baixinho, eles enfim, eles estavam vivendo da forma que eles conseguiam viver. E eles têm muito mérito em ter, né, aceitado o chamado, em ter se rendido a esse chamado. Pode crer. Mas eles não chegaram nem perto, com certeza, de viver o cristianismo de fato, de serem cristãos. Não é possível, isso é inalcançável pra gente. A gente tem que entender isso. A palavra de Jesus, ela é uma palavra terrível para o nosso ego, para a nossa vontade, entendeu? Para a nossa carne, para o nosso eu, né? Que quer tanta coisa, que deseja tanta coisa, porque ela é uma palavra de abdicação, cara. Ela é uma palavra de dizer para você, cara, você quer que eu te diga a verdade? Assim como Salomão disse lá no Antigo Testamento, que tudo é vaidade, Jesus disse assim, você ama a Deus sobre todas as coisas, ama teu próximo sobre ti mesmo, porque é só isso que importa, nada mais importa. E isso, cara, quebra a gente por inteiro. A gente vive uma vida onde o importante pra gente, pra começo de conversa, é construir patrimônio e ter conforto. É isso que a gente busca, entendeu? E o cristianismo nunca foi isso. Porque Jesus foi um andarilho, né, que não tinha onde comer, não tinha onde dormir. Ele comia onde abriam a casa para ele comer, ele dormia onde abriam a casa para ele dormir. Ele estava sempre com as pessoas que necessitavam, ele não tinha bem nenhum. Ele não se preocupou em ajuntar bem nenhum e ainda aconselhou, né, não ajuntar tesouro na terra, porque a traça pode comer, né, ajuntar no reino dos céus, porque nenhuma traça vai consumir. Falou sobre o rico, né? Jesus não era contra a riqueza, né? O problema não é esse, né? Jesus era contra os valores invertidos, contra a desigualdade, né, cara? Sim, contra o amor ao acúmulo, o amor ao conforto, o amor a si próprio pode gerar. E isso quase sempre culmina em dinheiro, culmina em riqueza. Né? Então é interessante a gente falar que o cristianismo ele sempre vai ser uma bomba pra gente. Ele tem que mexer com a gente por dentro, ele tem que bagunçar a gente por dentro, porque aí pode ser rearrumado, né? Quem acha que está muito direitinho por dentro, cara, você tem que procurar embaixo da sua cama, embaixo do seu sofá interno, porque com certeza tem muita sujeira aí que você não está conseguindo ver. Muita coisa dentro do armário. Ou você está certinho justamente porque você não está vendo o seu entorno, você só está cuidando de você. E o cristianismo é se doar pelo outro, né? É se sacrificar para que os outros possam viver. Sei lá, cara, eu acho que assim, o tema é muito amplo, muito abrangente, né, cara? Qualquer coisa que a gente venha falar dentro do Mais 18, né? Cara, vai ter a ver com isso, vai ter a ver com o cristianismo, porque a ideia é a gente falar de assuntos que são para maiores, né? Assuntos que não estão relacionados a meninos na fé, né, cara? E a gente quer sair desse ponto. Na verdade, sim, a gente não está querendo aqui dar uma aula de como ter maturidade, que nós temos maturidade. Na verdade, nós somos esses meninos na fé, cara, sabe? Exatamente. Mas a gente está cansado disso, né? Paulo, ele exorta a gente a sair do leitinho espiritual, né, cara? Da gente começar a comer comida sólida, né, cara? E a gente está querendo, assim, preparar aí umas feijoadas, né, cara? De comer umas rabadas, né? Uma buchada de bode. É isso aí. Saca? Uns acarajé. Até porque a gente, tipo assim, também não tem por que a gente ficar tendo tabu, cara. Entendeu? Por que a gente tem assuntos que não podem ser conversados? Por que determinadas coisas são delicadas demais pra gente falar? Entendeu? Qual o problema da gente falar sobre as coisas, né? Então a gente quer abrir esse debate sobre as coisas, sabe? Porque Jesus, ele trouxe resposta para tudo, né? E assim, a gente enxerga no evangelho dele muitas respostas para muitas questões que não são faladas, muitas das vezes por costumes ou cultura. Então a gente quer falar disso, né? A gente quer dar a cara a tapa,
Né? E se você está assistindo até aqui, você é guerreiro, porque a gente já falou pra caramba. Então assistam os próximos. De saco cheio, assistam os próximos, porque a gente vai falar sobre aquilo que de repente você também quer falar, entendeu? Mas não tem espaço, quer pensar e não tem espaço. E com certeza, como o Dudu falou, a gente vai abrir a vocês também esse debate, né? Isso é só um começo, é só pra gente introduzir, né? Isso aqui foi só uma explanação mesmo para tudo que a gente tem para fazer. É isso. Então, valeu, cara. Acompanha a gente aí. Valeu. Né? A gente vai estar lançando aí, abrindo esse espaço, né, nesse canal, pra gente falar de maturidade, sabe? Se quiser colocar no comentário, pô, fala sobre isso, fala sobre isso aquilo aí, e tal. Isso cara, canta os temas pra gente. Aqueles né, cara, piores, sabe? Aqueles que vocês acham que ninguém vai falar, cabeludo. Fala com a gente. Pode mandar. É pra isso que a gente tá aqui, resumindo bem, pra falar sobre os temas cabeludos. Isso Manda aí. pra gente. Então é isso. É isso. Pô, Fijane, cara, valeu mesmo, cara. Tamo junto e, cara, fica com a gente aí, cara. Valeu.